Olá, meu sétimo ano querido, amado do meu coração. Nós vamos fazer hoje nossa aula de revisão, tá bom? A gente fez a nossa aula de revisão na nossa aula online, mas hoje nós iremos dar continuidade nessa revisão, colocar em pauta aqui aquilo que a gente não conseguiu acompanhar nas aulas online, na aula online de revisão, afinal de contas, tudo que está no livro de vocês, tudo que está na prova, tudo que eu coloquei lá, tanto está no livro quanto esteve presente nas nossas conversas, nas nossas aulas online. Então, eu tenho certeza que todos vocês irão fazer uma ótima prova, que todo mundo vai... Eu até falei com vocês, né, que eu espero muito que vocês consigam gabaritar essa prova, porque, sinceramente, não tem nada que esteja lá que nós não tenhamos conversado. Então, faça com bastante atenção, não deixem que a falta de atenção, a falta de concentração atrapalhe vocês. Se preparem para fazer esse formulário, que vai dar tudo certo, vai ficar tudo tranquilo. Eu tenho certeza que todos vocês são capazes, sempre serão capazes de fazer, tá bom? Eu aposto muito nisso, então podem ficar tranquilos em relação a qualquer tipo de atividade, não só da minha matéria, como da matéria de outros professores também. Todos vocês sempre serão capazes, tá bom, gente? Então, olha só. Como eu falei para vocês, a prova ela estará contemplando o livro 2, capítulo 3, que começa lá na página 271, e o livro 3, capítulo 4, que começa lá na página 235. Então, a gente vai falar de instrumentos da orquestra e, ao mesmo tempo, nós também estaremos falando sobre uma arte oriental, né? Arte além do Ocidente. Como eu expliquei para vocês, que existem essa bipolaridade. O que é essa bipolaridade? Essa diferença entre o mundo oriental e o mundo ocidental. Que nós temos mais contato com o mundo ocidental, mas que cada um influencia o outro ao mesmo tempo. Enfim, né? Aquelas coisas todas nós vamos falar mais pra frente. Mas vamos começar falando aqui sobre os instrumentos das orquestras, ou seja, né, das famílias. Esses instrumentos das orquestras, eles são divididos em famílias, tá bom? Então, são esses naipes aí que são divididos. Olha só, hoje em dia, poucas pessoas têm contato, sabem o que são esses instrumentos da orquestra, sabem os nomes desses instrumentos, justamente porque o tipo de música que nós somos acostumados a escutar não são músicas de concerto, né? São músicas totalmente populares, música pop, um sertanejo, enfim, a gente tem vários ritmos musicais e são poucas as pessoas que a gente vê, por exemplo, colocando alto no rádio ou no som do carro uma música clássica, né? A gente sabe que realmente para quem gosta de ter esse gosto mais refinado, gosta de escutar em alguns momentos para vir momentos de inspiração e etc. Mas esses instrumentos a gente precisa pelo menos ter o conhecimento, né? Conseguir observá-los e conseguir reconhecê-los. Isso que é importante para vocês. Então, o que eu venho pedindo na prova? Todo o capítulo 3 do livro 2, ele vai falar sobre essas famílias. Então, a gente tem lá a família de cordas, a família de madeira, a família dos metais e a família da percussão. Tá tudo isso aí no livro de vocês, gente, a partir de 272 até 275. E a gente tem essas famílias desses instrumentos. A gente começa justamente com os instrumentos de cordas, né? E esses instrumentos de corda são instrumentos que são utilizados através, né, o seu ritmo, suas notas musicais, elas se desenvolvem através da vibração dessas cordas. Então, são instrumentos que o próprio nome já diz, a família de cordas, então são instrumentos que possuem cordas. A gente tem como exemplo o violão, o violoncelo, inclusive a harpa, a gente também tem o violino, a gente tem o contrabaixo acústico, enfim, eu tô seguindo os que tem aí no livro de vocês, mas é claro que a gente tem outros, tá? Inclusive aqui não tem o violão, por exemplo. E aí são instrumentos que, sendo feitos de madeira, sendo feito de corda, presta atenção, instrumentos feitos de corda, eles precisam ter uma corda para que a vibração dessas cordas possam produzir o som, possam produzir as melodias e as notas musicais. Exatamente. Olha só, já tinha esquecido, gente. Ó,
E os instrumentos de madeira, professora? Não entendi por quê. Quando eu olho para a página em onde tem os instrumentos de madeira, eu tô vendo, por exemplo, uma flauta transversal que não é feita de madeira, ela é feita de metal. Então, olha só. Justamente por esse motivo é que esses instrumentos de madeiras, eles foram classificados assim porque na sua construção, quando eles foram criados, lá no início, eles eram feitos de madeira. Então eles continuam dentro dessa classificação da madeira. Mas, entretanto, todavia, hoje em dia é claro que, né, a gente se modernizou e temos instrumentos como, por exemplo, a flauta transversal, o clarinete, o oboé, todos esses instrumentos aí que não são mais feitos de madeira, são feitos de outros materiais, mas eles continuam dentro do naipe da família dos instrumentos de madeira. É claro que não é somente por esse motivo que eles estão aqui dentro. Por que é que os instrumentos, por exemplo, de corda, que são feitos de madeira, não estão aqui dentro da família de madeira, professora? Primeiro, porque eles estão separados ali pela sua vibração, né? Eles são instrumentos de corda, então se as cordas vibram estão vibrando e produzem elementos musicais, sons musicais, então eles ficam aqui dentro da família de cordas. Agora, os instrumentos de madeira, todos eles possuem uma característica em comum. Vamos lá ler, olha só. Todos os instrumentos da família das madeiras eram feitos originalmente de madeira, como eu falei para vocês, né? Aí eles ganharam novos materiais para sua fabricação, de modo que alguns ainda mantêm a madeira em sua composição, e outros não, como por exemplo a flauta transversal. Além da flauta, temos seu irmão, o flautim, que é como uma flauta transversal bem pequena, também tocado pelo sopro direto em um orifício oval em seu tubo. Olha só que interessante. Então a gente tem um orifício oval no tubo, onde a pessoa sopra e sai ali a nota musical através do sopro, através, né, desse ar que é jogado para dentro do instrumento. Com exceção desses dois, os demais instrumentos da família das madeiras, todos de sopro, utilizam bocais com palhetas, peças achatadas feitas de bambu. Elas vibram ao serem sopradas e então fazem vibrar a coluna de ar dentro do instrumento. O clarinete utiliza uma única palheta em seu bocal. Já o oboé, o corno inglês, o fagote e o contrafagote utilizam palhetas duplas. Então, além disso, eles têm essa característica, de terem um bocal, né? E a gente, ao assoprar esse bocal, ao colocar nosso ar dentro desse instrumento, faz com que as notas musicais sejam produzidas, diferentemente do instrumento, da família das cordas, que eu preciso da corda para ela poder ser para ela poder vibrar e produzir notas musicais. Inclusive, se não me engano, são os teclados que também são considerados instrumentos das cordas, porque por dentro de um teclado ele precisa das vibrações dessas cordas para poder funcionar, tá bom? A gente não vê a corda, mas ele tá lá dentro. Inclusive, eu acho que essa informação eu não sabia. Quem me passou foi a Marina? Mariana? Foi Mariana, né? Mariana que dá aula nesse quesito aqui. E aí, gente, a gente tem agora os instrumentos de metais e os instrumentos de percussão. Os instrumentos de metais, eles também são feitos de metais e também têm características em comuns entre eles. Então perceba, gente, assim como nós, seres humanos, temos as nossas famílias e nós temos características em comuns, né, com essa nossa família, para que a gente possa ser considerado, né, de fato, sanguíneo, da família sanguínea, esses instrumentos também precisam ter características em comuns. Então, os instrumentos dos metais, todos eles vão consistir em um tubo alongado, que começa em um bocal, onde a gente assopra, e termina com uma boca que se abre, que é uma boca de sino bem maior, né? O que os diferencia é o tamanho e a maneira de acionar as notas musicais, até porque o trombone ele tem uma maneira de acionar as notas musicais diferente, por exemplo, deixa eu ver aqui, do trompete, diferente da tuba, diferente da trompa, né? É isso mesmo, gente. É isso mesmo, né? E como vocês já viram, também são instrumentos bastante utilizados nos carnavais, né? Tem essa mistura dos instrumentos de metal com os instrumentos de percussão e é aquilo lá. Os instrumentos da família de percussão, eles já possuem naipes um pouco diferenciados. É por isso que a gente precisa prestar atenção no seu acionamento, de como é que a gente faz para acionar não as notas musicais, porque os instrumentos de percussão, eles não produzem notas musicais, né? Eles produzem lá como eu posso dizer? Agora eu me esqueci do nome. É nesse momento que Mariana me ajuda.
Enfim, gente, os instrumentos da família de percussão, eles possuem esses naipes diferenciados, e para que a gente possa utilizá-los, nós precisamos primeiro tocar, bater, chacoalhar, fazer com que martelar, por exemplo. Então a gente tem como exemplo o gongo, o vibrafone, a marimba, os jogos de sino, o triângulo. São exemplos desses instrumentos que estão dentro da família de percussão e que, para poder produzir som, precisam ser utilizados dessa maneira. Então é dessa forma que a gente consegue diferenciar mais ou menos cada um das suas famílias, para que a gente não faça essa mistura doida de cada um deles, tá? E é claro que em um concerto de música clássica, eles também estarão divididos, né, dentro lá da orquestra, de maneira diferenciada. Eles estão divididos de maneira bastante organizada. Mas isso não é um assunto para a aula de hoje. A gente já finaliza aqui os instrumentos da família, os instrumentos do concerto, né, da orquestra, e a gente parte agora para um outro assunto, que é justamente a cultura no Oriente Médio. Gente, quando a gente fala sobre cultura no Oriente Médio, como eu comecei o vídeo falando para vocês, existem essas bipolaridades. Olha só que palavra bonita, né? Bipolaridades, ou seja, essas diferenças entre esses dois mundos, né? A gente vive aí com o contato maior do mundo ocidental, mas também existe o mundo oriental, e o mundo oriental, ele estará influenciando o mundo ocidental. Quando eu falo mundo, gente, é porque não é que existe um mundo planeta Terra oriental e um mundo planeta Terra ocidental. Vocês sabem que não é isso. É só uma forma, uma maneira, uma expressão de conseguir explicar para vocês sobre essas diferenças culturais. E é justamente por esse motivo que a gente estuda a cultura no Oriente Médio, para que a gente consiga ver as suas diferenças e ver também as nossas semelhanças com esse outro povo, né? Em uma aula online que nós tivemos, eu tive alguns alunos que se questionaram: nossa, professora, mas é muito diferente, e sendo diferente é estranho, e sendo estranho, será que é errado? Será que é certo? E é o que eu digo para vocês, né? Em primeiro lugar, a gente precisa aprender a conhecer, aprender a aprender, a gente precisa aprender a conseguir identificar aquilo que nós achamos correto, aquilo que nós não achamos tão corretos, mas será que nós temos que colocar o nosso próprio juízo de valor em cima de uma outra cultura? Porque imagina só, eles lendo sobre nossa cultura, eles vivenciando a nossa cultura que é tão diferente da deles. Será que eles iriam achar certo? Será que eles iam achar legal? Então existem essas diferenças que, acima de qualquer coisa, acima de achar certo ou acima de achar o errado, nós temos que encontrar um outro lugar, que é o lugar do respeito entre essas duas diferenças aí. Então, para qualquer diferença que a gente vê na nossa vida, o que a gente precisa ter é respeito, tá? Então, olha só, a gente sabe que a escrita é de grande importância para as culturas árabes, tanto na literatura quanto na religião, já que foi por intermédio dela que a religião islâmica se iniciou. A escrita, inclusive, representa o próprio Deus, Alá, em muitas artes decorativas. E na página 237 de vocês, a gente tem esse alfabeto fenício. Olha só como ele é interessante, porque ele realmente parece vários desenhos diferenciados sendo feitos para representar o alfabeto. E foi a partir desse alfabeto aí que a gente criou o nosso alfabeto. Então a gente deve à escrita, né? A gente deve ao alfabeto fenício, né? Da cultura árabe. A gente deve esse agradecimento, porque foi a partir deles que a gente criou o nosso próprio alfabeto, tá? E aí é muito importante para eles, porque é a partir da escrita que se representa o próprio Deus. E quem é o Deus para eles, gente? O Deus para essas pessoas é o Deus Alá, tá? É só uma outra forma de falar sobre Deus, sobre essa figura que eles possuem também como representante divino de uma pessoa ou de uma energia, ou enfim, da forma com que vocês entenderem sobre isso aí, dessa figura que é importante e que eles respeitam bastante. Vocês vão ver que é uma religião, quando a gente fala sobre a arte islâmica, o lugar dos templos, dos palácios, das mesquitas, são lugares que a arte ela está sendo representada, e cada representação da arte, cada aspecto da arte dentro desses lugares possui um significado. Assim como existe dentro das basílicas, por exemplo. Quando a gente fala sobre a Basílica de Nossa Senhora, a Basílica de Santa Sofia, que eu acho que é a que tem aqui para vocês, né? Se
se não me engano, é justamente a Basílica de Santa Sofia. Deixa eu só confirmar. Isso, a Basílica de Santa Sofia. Assim como as basílicas, né, que são cristãs, do mundo católico, enfim, possuem seus significados, né, sua construção, sua magnitude. Quando você entra dentro das basílicas, tem lá suas representações, as imagens dos santos, as imagens dos animais, aqueles afrescos bem grandes, os vitrais, né? A gente tem o que mais? Os mosaicos. Tudo isso é uma representação artística de maneira a fazer com que as pessoas tenham um contato maior com o divino, tenham um contato maior com esse ser superior, né? Que é Deus, nosso tão querido e bom Deus. E aí a gente vendo essas imagens, né? É até uma forma de nos catequizar, ou seja, as pessoas, né, lá no início, na Idade Média, do mundo ocidental, se utilizavam dessas representações, se utilizavam das grandes pinturas de afresco, dos mosaicos, enfim, darará, se utilizava disso para fazer com que as pessoas que não eram alfabetizadas, afinal de contas nós estamos falando da Idade Média, então eram pouquíssimas as pessoas que possuíam conhecimento do alfabeto, da língua, enfim, sabiam ler e escrever. Essas pessoas, elas poderiam ser catequizadas, elas poderiam entender sobre a Bíblia olhando para essas imagens, porque essas imagens iriam trazer essa conexão maior com Deus. Isso não é muito diferente aqui da arte islâmica, isso não é muito diferente da cultura do Oriente Médio. A única diferença que a gente pode perceber é que, a única não, são várias diferenças, né? Mas falando sobre essas representações dentro desses espaços, é que, em primeiro lugar, dentro dos templos, dentro das mesquitas, não existe a representação de animal, não existe a representação de deuses, não existe a representação de santos, não tem monumentos como esculturas, não temos afresco, não temos os vitrais representando parte da Bíblia, afinal de contas eles leem o Alcorão, né? Não é a Bíblia, na verdade, é o Alcorão. Eles reverenciam o Deus Alá, que não é Deus, não é o Deus próprio que a gente fala, é Alá, mas é Deus. Compreendem essa coisa doida? E aí, gente, eles não têm essas representações dentro dos templos, dentro das mesquitas, justamente porque eles partem do pressuposto de que essas são construções, né, esses animais, o Cordeiro de Deus, a pomba branca, enfim, essas construções, esses tipos de vida foram feitos por Jesus Cristo, foram feitos por Deus, Então, se foram feitos por Deus, quem nós somos enquanto seres humanos para poder reproduzi-las? Então, é esse o pensamento deles, né? Além de ter esse tipo de pensamento, eles também são pessoas bastante que seguem à risca alguns ensinamentos, né? Como eu falei para vocês, eles eram povos politeístas, e depois de um tempo, com a vinda de Maomé, né, esse profeta Maomé, que disse para todo o povo que eles deveriam ser politeístas ou monoteístas e seguir apenas o Deus Alá, eles passaram também a ter esse carinho, né, essa admiração, esse comprometimento, inclusive com o Maomé. Então, inclusive as mesquitas que são construídas, todas elas possuem algumas características, e uma delas é justamente o mirabe, né, que é um nicho. Quando a gente vê as paredes, a gente vê alguns nichos nessas paredes, e aí essas paredes são essas depressões, essas reentranças nessas paredes são chamadas de mirabe, e ela sempre vai ficar na direção da cidade de Meca. Por quê, gente? Não importa o lugar onde ela foi construída no mundo, dentro do Oriente Médio ou em qualquer outro lugar, essa parede, a pessoa precisa pegar uma bússola e precisa olhar lá qual é a direção da cidade de Meca e falar, beleza, a cidade de Meca tá pra cá, então eu preciso fazer essa parede virado pra cidade de Meca. E aí ela vai se chamar justamente Qibla, o nome dessa direção é Qibla, e por associação esse é o nome dado a essa parede tão especial. Por quê, gente? Porque é uma parede bastante ornamentada, é uma parede justamente onde fica o mirabe, o mimbar, que é uma espécie de púlpito que eles têm nessa parede, que aí o sacerdote, ele vai lá, ele sobe em determinado momento do dia e ele lê o Alcorão para as pessoas que estão ali presentes. Então é um momento sagrado para eles. E professora, por que em direção a essa cidade de Meca? Justamente porque é o lugar onde o profeta Maomé nasceu. E aí eles também têm essa cultura de que
ir até a cidade de Meca pelo menos uma vez antes da morte deles, para poder visitar esse lugar, né? É como se fosse um ritual que eles possuem. Além disso, eles também rezam 5 vezes ao dia, voltados para a direção da cidade de Meca novamente, que é a Quibla. Eles também têm a cultura de jejuar no mês da Ramadá, que é o 9º mês do calendário islâmico, e aí é quando se celebram a revelação do Alcorão. Então, olha só, é um povo que possui possui uma característica, né, uma cultura diferenciada, mas que ela é totalmente válida, ela é totalmente cheia de significados, as mesquitas, os palácios, e muitas coisas se assemelham às basílicas. Enfim, a gente tem a gente tem esse mundo vasto de coisas lindas e maravilhosas que a arte está incluída também, né? E aí é tudo aquilo que a gente viu nesse nosso último capítulo do livro. Bom, gente, a gente finaliza aqui. Esse é o nossa aula de revisão. Caso alguém ainda possua algum tipo de dúvida, pode me enviar por e-mail, posso estar respondendo vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!